Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Eu farei esta leitura na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas ela será projetada para que você possa acompanhar a leitura que farei. Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E, quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Nós celebramos o nascimento de Jesus. Estamos às vésperas do Natal, quarto domingo do Advento, e estamos nesta noite com os cânticos do coral, com as músicas do louvor, com as leituras bíblicas feitas, celebrando o nascimento do menino Jesus. Paulo fala a respeito das promessas de boas novas que haviam sido escritas há muito tempo atrás e que se revelaram naquele tempo em Jesus. E como se concretiza a promessa de Jesus na minha e na sua vida? Como se dá a revelação de Cristo em nós? E no que consiste o poder que temos em Jesus? O texto do apóstolo Paulo, eu já disse aqui recentemente, porque nós pregamos sobre o texto de Romanos há 15 dias atrás, é um dos textos, na minha opinião, que é uma das obras-primas do apóstolo. Há nesta carta um empenho particular do apóstolo para que ela seja muito bem entendida pelos destinatários, a igreja de Roma, uma igreja a qual Paulo não havia plantado, uma igreja que ele ainda não conhecia, mas que ele escrevia uma carta para esta igreja. Há um certo mistério que ronda quanto ao surgimento da igreja de Roma. Algumas histórias posteriores acreditam a Pedro, mas tal fato teria sido mencionado por Paulo em sua carta, escrita na primavera de 56 depois de Cristo. A igreja de Roma nasce fruto da rota comercial que ligava a Judéia, a capital do império. A comunidade é predominantemente não judaica, mas no total, visto Paulo dedicar parte do texto para explicitar diferenças e dirimir dúvidas, havia ali ainda a presença de judeus. Ao ler atentamente Romanos, nós percebemos o cuidado de Paulo em fazer o seu pensamento e a sua teologia serem muito bem compreendidas pelos destinatários. O texto que nós lemos é o trecho inicial da carta. Faz parte do cabeçalho da carta. Logo após este cabeçalho, Paulo já inicia falando a respeito das boas novas de salvação, prossegue falando sobre a ira de Deus contra o pecado e passa a narrar, então, o plano de salvação que veio em Cristo Jesus. O rei está entre nós. E olhando para este texto de Paulo, eu quero propor algumas visões a respeito do rei que está conosco e como ele se manifesta em nós. Ele está entre nós como filho prometido. Emma Wary nos narra que no ano de 1930, onde ela morava, em Ontário, no Canadá, houve um eclipse do Sol. E naquele momento do eclipse, ao meio-dia, mais ou menos, eles se dirigiram, ela, o irmão e um amigo astrônomo, até um parque da cidade, colocaram uns óculos escuros e começaram a contemplar aquele fenômeno da natureza.
E ela relata que, enquanto ela contemplava, algo a incomodava, porque o astrônomo ficava o tempo todo baixando a cabeça e olhando para o relógio. E logo que o evento finalizou, acabou, cessou o eclipse, o astrônomo virou para os dois irmãos e falaram: olha, mas foi no minuto e segundo exato que os astrônomos de 25 anos atrás haviam previsto que aconteceria este eclipse. Emma estava com a cabeça muito cheia naqueles dias, e ela, preocupada porque havia perdido o emprego, diante daquela fala daquele astrônomo, ela teve um insight, veio um pensamento à sua cabeça. E ela então relata em seu diário que, se Deus, que controla os milissegundos nos quais as coisas no universo são regidas pelas mãos dele, com tamanha precisão, se este universo é governado por um poder que faz com que tudo corra normal e matematicamente no minuto exato, por que eu vou ter desconfiança do poder e da mão de Deus sobre a minha vida? De fato, Deus faz todas as coisas no tempo dele e na hora dele. Veja, por exemplo, o nascimento de Jesus. Foi no tempo determinado, na hora prevista por ele, no momento exato que era necessário que Jesus viesse. Há um questionamento moderno por parte dos ateus que dizem assim: se esse Deus é tão bom assim, por que não mandou Jesus nos dias de hoje, com tanto sistema de comunicação, com tanta possibilidade de se comunicar? E a resposta é simples: porque ele não quis. Ele quis mandar naquele tempo, para que 2000 anos depois nós estivéssemos aqui celebrando o nascimento dele, para que 2000 anos depois nós tivéssemos a oportunidade de testemunhar este nascimento. Tudo acontece no tempo determinado e na hora exata, que ele assim determinou. E é por isso que nós não devemos andar ansiosos, porque a promessa de Deus é que ele vem para se encontrar conosco, e ele prometeu o libertador, ele prometeu o Salvador, e ele mandou este libertador e Salvador, que é Jesus, no tempo certo, na hora certa. Não é uma promessa vazia, não é uma promessa no nada, mas é uma promessa que se cumpre, e se cumpre na minha e na sua vida. Ele prometeu o seu Filho para a salvação. A promessa de Isaías, que nós lemos agora há pouco, é apenas uma dessas promessas. Aliás, uma promessa feita num contexto bastante interessante. O profeta chega para Acais e diz: vamos lá, Acais, Deus está dizendo para você pedir o que você quiser, que Ele vai revelar. Imagina se alguém chega para você e fala assim: vai, pede para Deus o que você quiser, Deus vai dizer. O que você pediria para Ele? Acais não teve coragem, né? Quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Longe de mim. E aí o profeta diz: então eu vou te dizer, o libertador vai vir, vai nascer de uma virgem, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Hoje o Rei está entre nós, e Ele é Jesus. E a promessa da vinda se cumpre em Jesus. E olhar para essas promessas do passado é renovar a nossa esperança no futuro. Quais promessas de Deus que Ele cumpriu na sua vida, no passado, que você tem para contar hoje? Quais as promessas de Deus e os milagres de Deus na sua vida, há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos atrás, e que hoje você pode contar e dizer: a promessa de Deus se cumpre, se cumpriu e se cumprirá. Não feche os olhos para o que Deus já fez na sua vida. O Filho prometido está conosco, e Ele está conosco a todo instante. O Rei está entre nós como Filho prometido, e Ele também está entre nós como Filho revelado. Essa história vem de uma cidade costeira. À beira-mar morava um homem chamado João Peixeiro. Na rua, o João Peixeiro ele era motivo de zombaria de todos, porque ele vendia o peixe dele a qualquer preço, ele não estava muito preocupado, sabe? Ele vendia, e o que ele queria mesmo era tomar a cachaça dele no fim do dia. Era com isso que ele estava preocupado.
Então ele saía, gastava quase tudo em pinga, voltava cambaleando para casa, e quando ele chegava em casa era o terror. As crianças saíam se escondendo, a mulher já sabia que vinha chumbo grosso, e assim era a vida do João Peixeiro. A mulher aguentava tudo por amor aos filhos, e dizia, ruim com ele, pior sem ele. Mas um dia, João Peixeiro estava trabalhando na sua banca, e parou na frente de João Peixeiro um homem. E este homem fez um convite para ele, falou, João, ali na praça hoje, vai ter um evento e eu quero que você vá lá. Vai ter música e vai ter palavra. O João se sentiu incomodado com aquilo e naquela noite ele saiu de casa, saiu do trabalho, e ele se dirigiu àquela praça. E ao chegar naquela praça, João Peixeiro ouviu a mensagem do Evangelho e ele foi impactado por aquela mensagem. Então, ao final das atividades, ele chamou a pessoa que o convidou e perguntou o que era tudo aquilo, por que ele estava se sentindo daquele jeito. E aquele homem se assentou com ele e passou algumas horas explicando para ele a palavra da salvação e dizendo para ele aonde ele poderia encontrar uma igreja, aonde ele poderia encontrar a palavra de Deus para estudar, para aprender. E aí João se dirige para sua casa. E era exatamente a mesma rotina de todos os dias. Ele abria a porta de casa, os filhos se esconderam, a mulher também. E então, como que num véu que cai da frente dos olhos de João, João vê aquela realidade e ele começa a chorar. E ele diz, não, voltem aqui. Eu não sou mais o João Peixeiro. Agora eu sou o João de Cristo. Aquele cachaceiro não existe mais. E ele abraça os filhos, abraça a mulher. E ele diz, eu sou um novo João. Eu sou um novo João. O que a revelação da graça de Cristo provocou na sua vida? O que a revelação da graça de Cristo provoca na sua vida? Qual é a transformação que acontece diariamente em você? Que você pode dizer, eu só sou desse jeito porque o sangue de Cristo me lavou. Eu mentia, eu era um mentiroso compulsivo, eu não minto mais. Eu agredia as pessoas, agora eu não agrido mais. O que Cristo fez pela sua vida, que você pode dizer, eu era desse jeito, mas agora eu não sou mais. Porque Cristo mudou a minha vida. Ele é o Filho revelado, o Filho que se revela diante de nós. E quando cai o véu da escuridão do pecado de diante dos nossos olhos, e nós contemplamos as consequências do nosso pecado, a nossa reação tem que ser como a do João Peixeiro, chorar e se arrepender, chorar e reconciliar. O que você deixou de lado, o que está no seu passado, que Cristo transformou, para que você hoje possa proclamar o Evangelho de Jesus. Quando o poder de Deus se manifesta, nós não podemos ficar inertes. Quando a nossa consciência é atingida pela graça de Deus, e é interessante a gente falar em consciência neste momento, porque parece que o processo de conversão, a gente tem essa ideia de que o processo de conversão é um processo puramente emocional. O coral canta uma linda música, o conjunto de louvor toca uma música bonita, o pastor prega uma palavra envolvente, e aí as emoções se afloram, e nós entregamos a nossa vida para Cristo num ato de emoção. Quando na verdade a conversão não é um ato apenas emocional, mas é um ato de conversão total. É a nossa consciência, é a nossa psique, são as nossas emoções, tudo se converte ao Senhor. E quando a nossa consciência é atingida pela graça de Deus, arrependimento e mudança acontecem. Os olhos se abrem, a consciência se renova. E tudo isso acontece porque a graça de Deus alcança a minha e a sua vida. E é por isso que eu digo que o cristão é um ser arrependido por natureza.
Nós somos seres arrependidos. Nós devemos nos arrepender sempre. As lições da escola dominical têm falado a respeito do Espírito Santo. Na lição de hoje, a lição tratou sobre a manifestação do Espírito Santo na vida do crente. E uma das coisas que foi dita na lição desta manhã é que a pregação é uma tarefa nossa, mas revelar Cristo aos nossos corações é tarefa do Espírito Santo. Então, até na evangelização, nós temos um trabalho do qual nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Nós pregamos, o Espírito Santo faz a obra. Nós pregamos, o Espírito Santo derruba o véu. Nós pregamos, o Espírito Santo transforma. Nós pregamos, o Espírito Santo convence. E nós pregamos. E foi assim que você e eu nos convertemos. Você pode ter nascido numa igreja, você pode ter desde a mais tenra idade na sua igreja. Eu sou crente desde a barriga da minha mãe. Mas houve um momento em que o Espírito Santo descortinou o véu de frente dos meus olhos e disse: olha a podridão de ser humano que você é. Agora contempla a graça de Deus, porque nela você tem vida. Nela você tem salvação. Todos conhecemos a história de Jesus. Você pode sair na rua. Você pode perguntar aos seus vizinhos. Você pode perguntar aos seus colegas de trabalho, aos seus colegas de escola, de faculdade. Qual é a história do Natal? Em linhas gerais eles vão dizer: é o nascimento de Jesus. José, Maria, o presépio, os animais e tal. Jesus nasceu. Dificilmente nós encontraremos quem não saiba esboçar a história do nascimento. Mas quantos sabem de fato quem é aquele menino na manjedoura? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo poder para proclamar e revelar Jesus às pessoas. Por fim, o Rei está conosco como Filho poderoso. José era dono de uma das padarias mais frequentadas da cidade. E certo domingo, após haver fechado a padaria, ele saíra decidido a se jogar do viaduto. Sua mulher havia deixado há 2 semanas. A padaria já havia se arrastando em dívidas há mais de 1 ano. E toda vez que ele baixava a porta da padaria, ele chorava porque ele lembrava dos funcionários, ele lembrava da esposa, ele lembrava das famílias dos funcionários, e ele não via perspectiva, ele não conseguia encontrar uma saída, ele se sentia culpado por tudo que acontecera na vida da mulher dele, na vida dos funcionários dele. E então, enquanto ele caminhava em direção ao viaduto, ele ouviu, por entre o barulho da cidade, o som de uma música. E ele decidiu seguir aquela música. Nem ele sabe por quê. Ele nunca havia ouvido o som daquela música. Ele passava por ali todo dia. Que música era aquela? Então ele decidiu seguir o som daquela música. E ele subiu a rua, e buscando aquela música, encontrou uma igreja simples, pequena, onde o povo cantava: achei um bom amigo. No instante em que a congregação cantou: levou-me as dores todas, as chagas lhe entreguei, José decidiu entrar no templo. Ele entra, o diácono lhe oferece um lugar para sentar. Após o hino, a pastora da igreja começa a pregar, falando do Salmo 140, e ele sente um conforto tomar o seu coração. E ao final do culto, as pessoas o reconhecem e começam a cumprimentá-lo por ele estar ali naquela noite. E a pastora, ao abordá-lo, ouve a sua história recente, e ela sente-se feliz por tê-lo ali. E reconhecer ter sido aquilo ali a mão de Deus, literalmente salvando a vida do José e levando-o até dentro do templo.
No entanto, logo ela se sente um pouco constrangida quando José vira para ela e diz: tantos clientes meus aqui, e nenhum nunca falou de Deus para mim. Nenhum nunca falou de Deus para mim. Você crê no poder de Jesus Cristo? Você crê que Jesus é poderoso para transformar a realidade da sua vida e da minha vida? Você crê neste poder? Eu creio neste poder. E se eu creio neste poder, eu preciso falar deste poder. Eu preciso anunciar este poder. Diz o versículo 5, por meio dele recebemos graça e autoridade. Nós recebemos graça, amor, salvação, misericórdia, perdão, tudo isso fruto da graça de Deus, mas eu e você recebemos autoridade. Autoridade para dizer: a minha vida era uma vida perdida, mas não por mérito meu, pelo mérito de Cristo, a minha vida foi transformada. Não por mérito meu, mas por mérito de Cristo, a sua vida pode ser transformada. Autoridade porque nós fomos resgatados. E se nós fomos resgatados, nós podemos falar do amor transformador. Por meio dele recebemos graça e autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte. Nós somos chamados a anunciar em toda parte. Numa atualização livre, nós poderíamos até dizer aqui que os não cristãos são os gentios de hoje. Nós temos a mensagem da salvação. Nós temos a solução para essa baderna institucional que está no nosso país. Nós temos o caminho. Nós sabemos o caminho. Você e eu sabemos. Talvez o que nos falte é a intrepidez, é a audácia de levantar uma voz profética no meio do nosso bairro, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa família e dizer: nós não precisamos ser como a maioria das pessoas são. E o convite que Jesus nos faz é um convite bastante interessante. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer. O primeiro eu acho que está até fácil, né? Quem crê em Jesus? A gente dá uma pesquisa, vamos sair na rua perguntando: você crê em Jesus? Muitas pessoas creem em Jesus. Muitas pessoas acreditam nele. Mas será que você e eu estamos dispostos a obedecê-lo? Nós não pregamos para demonstrar poder. Nós pregamos para honrar o nome de Jesus. Quando eu falo de Cristo para alguém, eu não falo de Cristo para alguém pensando que a minha palavra será argumento suficiente para convencer aquela pessoa, ou que a minha palavra irá arrebanhar multidões. Não. Eu prego porque eu honro o nome de Cristo. E quando eu falo de Jesus para alguém, eu falo para honrar o nome de Cristo. Porque nós somos chamados para chamar os gentios em toda parte a crer nele e obedecer em honra de seu nome. A autoridade dada por Jesus nos dá a motivação para pregar todos os dias o Evangelho, levar pessoas a crer, levar pessoas a obedecer, a confiar nele. Esta é a nossa missão. E acredite, meu irmão e minha irmã, não se sinta acanhado nesta missão. Não diga que você não é capaz. Não diga que você não consegue fazê-lo, porque você consegue. Porque o Espírito Santo está com você. Ele nos dá poder, ele nos dá autoridade para falar do amor de Cristo. Concluindo, como se concretiza a promessa de Jesus em nossas vidas, no nascimento de Jesus, que vem para cumprir todas as promessas, e essas promessas se estendem até os nossos dias, em minha vida e em sua vida.
Como se dá a revelação? A revelação se dá pela ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. E no que consiste o poder que nós temos em Jesus? O poder consiste em nos capacitar a anunciar a transformação de vida a toda e qualquer pessoa. O Rei está entre nós e nós devemos crer nesta promessa. Olhar para as promessas do passado é renovar a nossa esperança no futuro. Não feche os olhos para o que Deus já fez em sua vida. Contemple aquilo que já se cumpriu e tenha certeza que no futuro as promessas se cumprirão. Ele está conosco. Ele é Deus conosco. Nós devemos crer na ação reveladora do Espírito Santo. Todos nós conhecemos a história de Jesus. Mas será que nós sabemos de fato quem Ele é? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo poder para proclamar e revelar Jesus aos nossos conhecidos. E por fim, nós devemos crer no poder de Jesus. Levar pessoas a crerem nele e confiar. Esta é a minha e a sua missão. O Filho poderoso nos dá graça e autoridade para isso. Não desista da sua missão de proclamar o Evangelho. Todo ano nós celebramos o Natal. Todo ano nós lembramos do nascimento deste menino. E todo ano nós precisamos dizer que nós cremos que é este menino que nos conduz, que nos guia para uma vida transformada, para uma vida entregue na mão de Deus, para uma vida que produz frutos de transformação, frutos que se veem na minha e na sua vida e que atingem as pessoas ao nosso redor. Eu não sei qual é o tamanho da batalha que você enfrenta, eu não sei quem na sua casa necessita da mensagem da salvação, ou quem na sua família, no seu trabalho, ou quem do seu convívio necessita da graça salvadora de Jesus. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, não se sinta incapaz em anunciar o Evangelho. Ore, peça a Deus estratégia, coloque a vida desta pessoa nas suas orações diárias, para que o Senhor revele. E se você ainda acha que existe algo na sua vida que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, não se sinta sozinho. Existe algo na vida de todos nós que precisa ser mudado e transformado na minha vida, na sua vida. E o pecado não deve nos tornar incapazes de agir. O meu erro não me impede de agir. Desde que eu confesse o meu erro, obtenha o perdão de Deus e busque uma vida transformada. Não se acanhe, fale do Evangelho. Mas pastor, eu não tenho retórica. Você não precisa de retórica. Você precisa da sua vida, do seu testemunho e das palavras que o Espírito Santo irá colocar no seu coração. Deus está conosco. Ele nasceu. Ele está aqui para nos dar vida e vida eterna. Que Deus nos abençoe.